Graça e paz vem estar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus venha abençoar este dia tão especial. Que Deus venha te dar oportunidades para que hoje, neste dia, você venha ser o canal de bênção, um canal de esperança, compartilhando, levando a palavra de Deus aonde você for, e não somente pelos seus lábios, por aquilo que sai pela sua boca, mas pelo seu testemunho, pelo seu caráter. Que Deus venha estar sempre com a sua vida no seu coração. Eu tenho certeza que esse momento nosso de ouvir a palavra de Deus e ser fortalecido por ela será um tempo maravilhoso preparado pelo nosso Deus. Até porque quem se firma na palavra permanece fortalecido contra as ciladas do inimigo. É a palavra de Deus que nos faz permanecer firmes. Não é a força do nosso braço, mas é a palavra de Deus. Sabe por que hoje você está de pé? Sabe por que hoje você está vivo? Não é porque um dia o médico olhou para você e disse: você tem muitos anos de vida, você ainda vai viver muito tempo. Porque por mais que estejamos muito bem de saúde, quantas pessoas que não morrem, porque Deus tem o controle do fôlego de vida e Deus te deu mais uma oportunidade de viver. Foi Deus que te sustentou. O salmista fala sobre isso. Ele diz que nós deitamos, nós dormimos e nós acordamos, mas por que nós fizemos tudo isso? No final ele diz: porque o Senhor nos sustentou. É por conta de Deus, é por conta dele, cuidando de sua vida, cuidando de seu coração, que hoje você está aqui me ouvindo. Porque se você não tivesse vivo, você não estaria me ouvindo nesse momento. Por isso que Deus venha te abençoar grandemente. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o seu coração. E se você quiser abençoar a vida de mais uma pessoa com essa palavra que edifica a alma, porque é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia que faz isso em nosso coração. Por isso, se você quiser abençoar a vida de mais alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Todos nós sabemos que vamos entrar em um novo ano. O ano de 2025 se passou, agora vem o ano de 2026. Mas o que a Bíblia nos orienta sobre isso? O que nós precisamos fazer para garantir que nós estaremos tomando a decisão correta para entrar no ano de 2026? O que Deus nos orienta sobre isso? O texto que eu quero ler com você está lá em Isaías, capítulo de número 43, verso de número 18, e nós vamos ler até o verso de número 19. E a Bíblia nos diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E o verso 19 nos diz: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O profeta Isaías estava sendo usado por Deus. Essas palavras foram palavras que Deus veio e usou o profeta de Isaías para falar com o povo de Israel. Sim, o povo de Israel. Aquele que, não sei se você lembra muito bem da história, mas o povo de Israel passou uma grande luta quando eles foram cativados pelo Império Egípcio. O povo de Israel, aquele que estava nas mãos do faraó, e Deus os tirou de lá, Deus os libertou. Agora, a situação atual, nesse texto, que o povo de Israel estava passando, era outro levante. Mas dessa vez, porque o povo de Israel desobedeceu. Eles estavam exilados nas mãos dos babilônicos. E eles choravam e eles falavam, clamando a Deus, pedindo por misericórdia e dizendo palavras do tipo: será se Deus esqueceu de nós? Tanto a situação que eles estavam era como tanto que Deus fez no passado, eles olhavam o tempo todo para o passado, olhavam o tempo todo para aquilo que Deus fez e livrou ele das mãos do povo egípcio, das maravilhas que Deus fez no caminho até a terra prometida, tantas coisas que Deus fez, e para eles agora Deus os havia abandonado. Eles olhavam para trás e não percebiam o que Deus estava fazendo no presente.
Para eles era como Deus fez lá no passado. E por que Deus não está fazendo agora? Mas Deus fez tanto naqueles dias, lembra, no caminho, tantas coisas que aconteceram, no caminho até a libertação, tantas maravilhas que Deus fez. E por que Ele não está fazendo nada agora? Será que Deus cessou a sua misericórdia? Era coisas que o povo de Israel pensava e não somente pensava, como também falava. E o profeta Isaías, no verso de número 18, sendo usado poderosamente por Deus, nos disse: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Primeira coisa, para desfrutarmos de um ano abençoado por Deus, é necessário que nós esqueçamos o passado. É necessário que traumas, é necessário que coisas que ficaram, traumas, derrotas, ou então até mesmo, não somente isso, aqui eu estou falando das coisas ruins, mas das coisas boas também, como a ótima viagem, aquelas maravilhas que você fez, as conquistas maravilhosas, talvez você, dentro dessas conquistas, você conquistou um carro que você tanto queria, uma moto que você tanto queria, algo que te chama a atenção, algo que você queria e foi realizado, conquistas, talvez você bateu metas que você queria alcançar, metas empresariais, financeiras. Então, muitas coisas boas também aconteceram neste ano de 2025. Quantas coisas? Você já parou para pensar quantas coisas nós vivemos? Quantas coisas nós passamos? Momentos difíceis, mas também momentos bons, porque a vida é sobre isso. A vida é de altos e baixos, a vida é de derrotas, de vitórias, conquistas, ou que às vezes que não vai ter tanta conquista, mas a vida é composta disso. Então, quantas coisas passamos no ano de 2025? Mas é necessário agora deixar para trás, porque nós vamos desfrutar do novo de 2026. Por isso é necessário que você diga para si mesmo: o ano de 2025 passou, foi um ano bom, um ano repleto da graça de Deus, mas eu tenho certeza que muita graça de Deus também há no ano de 2026. Coisas novas o Senhor tem para a minha vida. Por isso é necessário deixar o passado no passado. O que é do passado, no passado. Talvez você passou por traumas e é exatamente o grande motivo de muitas pessoas não se libertarem de muitas coisas ou alcançarem novos objetivos, novas metas, porque estão acorrentados no seu passado. Por aquilo que ela fez, agora ela vive uma nova vida com Cristo e realmente é sobre isso também. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo é novo. Novas atitudes, novas mudanças. Mas se essa pessoa fica acorrentada no passado, se essa pessoa fica acorrentada naquilo que ela fazia na desobediência, essa pessoa nunca vai desfrutar do que Deus tem para ela. Essa pessoa nunca vai ser realmente de fato mudada porque ela está o tempo todo acorrentada nas práticas do passado, mas agora são novas práticas. Por isso, hoje, neste dia, nós vamos prestigiar a chegada de um novo ano, a chegada do ano de 2026. E nós vamos lembrar, você vai lembrar, e eu vou lembrar, de que 2025 se passou. E é a partir daquele momento que 2026 chegar, 2025 ficou no passado. E agora 2025, 2026 vai passar a ser o nosso presente. Por isso, quer desfrutar do que Deus tem para a sua vida no ano de 2026, esqueça o que você realizou, o que você fez, ou traumas do passado, ou derrotas do passado, ou também vitórias do passado. Agora é necessário deixar no passado o que é do passado. É como fazer um processo de limpeza dentro da sua casa. Você sabe, não sei se você, talvez você pode até ser a sua pessoa, essa pessoa, mas talvez você deve conhecer alguma pessoa, talvez até mesmo da sua família, aquela pessoa que tem um monte de coisa guardada em armário e não cabe mais nesse armário e enche outro armário de mais coisas e cada vez mais coisas, coisas que ela olha e diz, olha, algum dia eu vou precisar.
contas antigas, papéis antigos, isso e aquilo, lixo, lixo, lixo. E essa pessoa está o tempo todo guardando para si, porque ela diz que em algum momento ela vai precisar, né? Pneu de bicicleta, pneu que nem usa mais, pneu que tá estragado, cama de ar, isso e aquilo e tantas coisas. Mas que em algum momento essa pessoa diz que vai precisar. Mas é necessário jogar o que é do lixo no lixo. E agora nós vamos fazer isso, jogar o que é do passado no passado, porque é o lugar dele. Por isso esqueça o que se foi, já foi. Agora você vai desfrutar de um novo ano, novas atitudes, novas metas, novos objetivos. E agora o verso de número 19 nos diz o quê? Vejam, eu farei coisa nova, uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Deus está falando para aquele povo: vejam, eu farei coisa nova, mas não somente farei, como ela já está acontecendo. E eles não estavam percebendo. Esse é o grande problema do que olhar para o passado traz para nós. Tem pessoas que dizem: poxa, eu vou desfrutar de uma nova vida, Deus tem um propósito para a minha vida e tantas coisas. E ela se pergunta tanto: por que Deus não está fazendo? Por que isso não está acontecendo? E questiona tantas coisas de Deus, mas Deus já está fazendo que tudo coopere para o bem. Não é porque nós estamos passando por algo em nossa vida que Deus não mudou o propósito. Muito pelo contrário, nós estamos cumprindo o nosso propósito já passando por isso. Mas essas pessoas não compreendem isso e fica questionando a Deus: por que isso ainda não está acontecendo, isso, aquilo. Você já está vivendo o propósito de Deus. Mas sabe por quê? Porque você está acorrentado no passado e você não vê o que Deus já está fazendo no presente. E por conta de você estar acorrentado no passado, Deus já está fazendo tanta coisa na sua vida que você está cego espiritualmente. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida porque você está o tempo todo olhando para o passado e que é necessário você se desprender dele. Por isso está o grande perigo, a grande marca de pessoas que ainda vivem no passado. Elas ficam cegas espiritualmente. Ela não enxerga o novo que Deus já está fazendo. Porque Deus não só tem um propósito para a sua vida, como também esse propósito já está sendo realizado. Não porque meu propósito é isso, porque eu quero isso, aquilo, outro, eu tenho tal alvo para alcançar, e eu sei que Deus vai chegar lá. Sim, mas você já está cumprindo o seu propósito. Seu propósito final não é aquilo, não é só ali. Você quer alcançar aquilo e ficar parado e acabou ali. Não, seu propósito é todos os dias seu propósito é cumprido. Nos mínimos detalhes, Deus pensa em tudo. Todos os dias você cumpre o propósito que Deus tem na sua vida. Todos os dias eu também cumpro o propósito que Deus tem na minha vida. Por isso, perceba o novo de Deus. Deus está perguntando: você está percebendo? Porque eu já estou fazendo, mas você está percebendo? Você está percebendo que o seu propósito já está sendo cumprido? Então é uma pergunta para eu e você refletirmos, porque muitas das vezes, por conta de estarmos acorrentados com o passado, nós não estamos desfrutando do novo de Deus, ou também não estamos percebendo com os olhos espirituais aquilo que Deus já está fazendo. Então são três coisas que Deus já falou aqui nessa palavra. Primeiro, não viva no passado. Segundo, que viver no passado te deixa cego espiritualmente, você não vê o que Deus tem para a sua vida. E terceira coisa, está aí terminando o verso de número 19. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe, tem pessoas que acham que o cenário, aquilo que ela está passando na sua vida, já mudou o propósito que ela tem. Porque ela está no deserto, porque ela está passando por aflição, porque ela está passando por luta, ela já acha: terminei aqui, Deus não tem nada para mim mesmo, Deus não cumpriu o que ele disse que ia cumprir, eu não estou vivendo o meu propósito, só porque essa pessoa está passando por um deserto, por uma prova. Mas o Senhor Jesus mesmo disse que neste mundo passaríamos por aflição e que era necessário. Deus nunca nos prometeu, Jesus nunca nos prometeu, o Evangelho nunca nos prometeu uma vida sem problemas exteriormente, mas que em todos esses problemas nós desfrutaremos de uma paz interior.
E essa paz interior não é que nada está acontecendo, muito pelo contrário, está acontecendo, mas porque Cristo é suficiente na minha vida, no meu e no seu coração, isso já basta, porque é isso que nos traz a verdadeira paz. A verdadeira paz não está no possuir, no ter, no comprar, mas a verdadeira paz está quando Cristo está no meu e no seu coração, e isso muda todas as coisas. Por isso, não é porque você está passando por deserto na sua vida que o seu propósito foi mudado, muito pelo contrário. Por exemplo, a Bíblia vai nos dar alguns exemplos disso. Vou te citar um, José. José passou por muitas coisas. José foi traído pelos irmãos. José foi jogado no poço. Depois disso, os irmãos tiraram ele de lá, vendeu ele para o Egito. Nas mãos do Egito, ele se tornou escravo. Mas mesmo sendo escravo, José não falou, pronto, acabou. O sonho que eu tinha, as visões que eu tinha, aquilo que eu contava para meus irmãos, que eu via ele se ajoelhado perante mim e tantas coisas, eu via eu no império, isso, aquilo, tudo aquilo acabou. Muito pelo contrário, ele deu o seu melhor, ele fez para Deus, ele fez com excelência aquele trabalho, acreditando, ele, José, estava sendo fiel a Deus e Deus fiel em cumprir o seu propósito. E no devido tempo, o que aconteceu com José? José se tornou o governador do Egito. Muitas pessoas, se estivessem na pele de José, já diria isso. Já diria, Deus não tem nada para mim, aquele sonho que eu tinha, aquelas visões que eu tinha, era tudo fachada. Deus só estava me enganando. Muitas pessoas já desistiriam se estivessem na pele de José. Por isso você tem que confiar que Deus já está fazendo, e não importa o que você está passando em sua vida. Deus está fazendo que tudo coopere para o bem. Porque José amava Deus. Por isso ele está dizendo, no verso 19, e terminando ele, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto Deus pode abrir um caminho. Até no deserto ele está fazendo que tudo coopere para o bem. E você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Por isso, primeiro, não viva preso ao passado. Segundo, o passado te traz cegueira espiritualmente. Você não vê o novo de Deus. Por isso é necessário se desprender do passado para poder ver o novo de Deus. E terceiro, até na provação de sua vida, até nos momentos difíceis, momentos de deserto, Deus está fazendo que coopere para o bem. Você não perdeu o seu propósito. Muito pelo contrário, está cumprindo ele. E é necessário que isso aconteça para Deus te preparar para aquilo que ele tem para a sua vida. Por isso, creia nessa palavra. Que sua oração hoje venha a ser: Deus, me ajuda a desprender do passado. Tira o passado da minha bagagem. E agora, depois que você tira o passado, Deus me ajuda a ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor já está fazendo de novo e de extraordinário na minha vida. Em terceiro, que eu venha acreditar que, independente do que eu estiver passando na minha vida, o propósito que o Senhor tem na minha vida não foi anulado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe, Deus venha guardar você e que Deus venha te dar um ano abençoado, cheio da graça de Deus.